Família briga em casamento e caso vai terminar na polícia. Ai, gente, a gente já sabe que tem uma editoria aqui nesse canal de casamentos, né? E principalmente casamentos que não dão errado, que não foram... Às vezes até são felizes pra sempre, mas durante o casamento é o inferno. Ai, gente, olha, esse caso aqui é longo. Inclusive, eu dei uma cortada. Assim, não vi os vídeos, mas eu já vi a longuice dos vídeos. Mas eu tava conversando com a Juju, eu falei, Juju, vale a pena? Ela falou, vale. Então tá, então já vamos direto pra ver. Aqui, ó. Como é que é o nome dela, menina? Esqueci. Vou descobrir, já já. O dia que a minha família estragou o nosso casamento porque uma pessoa queria usar branco e acabou virando caso de polícia. Vamos lá. Para que vocês entendam o contexto, eu sou de outro estado e atualmente eu moro na Bahia. Então, a minha família toda é desse outro estado, mora todo mundo nesse outro estado. Antes de fazer o nosso casamento, a gente, logo que ficou noivo, foi pra minha cidade pra poder organizar de fazer o casamento lá, justamente por a minha família ser bem maior do que a família do meu esposo. E começamos a procurar locais pra fazer, buffet. É buffet ou buffet, amor? Começamos a procurar locais pra fazer, buffet, enfim, começamos a buscar sobre o casamento porque iríamos fazer na minha cidade. Porém, tivemos um problema muito grande com o fornecedor que nos aplicou um golpe e depois de pagar boa parte do casamento, ele simplesmente desapareceu, não nos ressarciu o dinheiro até o momento, Normal, mas isso é caso pra eu contar em outro vídeo. A partir disso, o que nós decidimos? Vamos casar apenas no civil e quando a gente puder, a gente faz uma festa. Então, já tínhamos perdido esse dinheiro, decidimos casar só no civil, no estado em que a gente mora, que é na Bahia. Começamos a organizar as coisas, o meu marido se mudou pra cidade que eu moro, né, conseguiu transferência, mudou pra cá. Enquanto isso, demos entrada nos papéis e vocês sabem como funciona casamento no civil, né? O cartório marcou a data com 1 a 2 meses de antecedência só, então é muito em cima que eles marcam. Eu sinalizei pra minha família, ó, o nosso casamento no civil vai ser no dia 21 de janeiro, vocês estão convidados e tal, a gente decidiu não fazer festa, porque, né, a gente já levou o golpe da empresa aí de Minas, e por hora nós não vamos fazer festa, vai ser um casamento no civil, aí a gente se organiza, faz um churrasco, alguma coisa assim. É isso, vamos... Cada um leva uma carne, 1 litro de bebida e R$50. E aí a gente divide o noivo. Comemorar, se vocês puderem vir, né? Eu entendo se não conseguirem, mas se vocês puderem vir, eu vou ficar muito feliz. Eu só preciso que me confirmem se vão vir, porque eu preciso me organizar, né? Em relação ao local pra ficar e tal. Nisso, decidiram que viriam todos. Seriam 12 pessoas vindo, né? Contando adultos e crianças, seriam 12 pessoas vindo pra nossa casa. Então, com a gente, 14, e mais a família do meu esposo, que uma parte daqui, outra parte viria de outros lugares, mas ficaria na casa da família dele. Então, nós organizamos pra quê? No condomínio que nós morávamos, tinham vários apartamentos pra alugar, porque lá é um local de praia. Então, conseguimos locar um apartamento vizinho pra que parte das pessoas ficasse lá e outra parte ficasse no nosso apartamento. Ficaram 2 pessoas no nosso apartamento, então ficamos em 4 lá, e as outras 10 ficaram no outro apartamento, que era um apartamento maior, com mais espaço para dormir. Lembrando que, nesse período dos 10 dias, né, eu passei todos os meus plantões, passei todos os meus trabalhos, consegui realmente tirar esses dias de folga pra gente poder estar junto, estar reunido, ir pra praia, viajar, fomos pra uma cidade vizinha aqui, chama Itacaré, não sei se vocês conhecem, veio o pessoal pra conhecer, assim... O dinheiro que eu não gastei com festa, eu gastei tentando receber bem as pessoas aqui. A única coisa que eles pagaram foi a estadia, né, a vinda, né, gasolina, essas coisas. E as coisas, tipo, na praia, comendo, essas coisas. E no primeiro dia que fizeram compra de mercado. Mas na maioria das vezes que saía, eu fazia questão de pagar. Quando ia pra praia, comprava as coisas. Eu pagava boa parte de churrasco. Ninguém comprou uma água, eu comprei tudo. E assim, por quê? Porque era o casamento, eu queria dar essa festa, queria comemorar. E fazia questão que as pessoas estivessem comigo ali. Então, mas a gente começou, né, quando junta muito tempo família, começa a ter confusão, começa a ter picuinha um com o outro quando tá por muito tempo junto. E assim começou. Essas 2 pessoas que ficaram na nossa casa eram um casal, familiares muito próximos nossos. E esse casal, né, só contextualizando, a mulher é uma familiar muito próxima e o namorado, né, ele é um namorado novo, tinha pouco tempo que eles estavam juntos. Nós ainda estávamos nos... Nossa, mas aí o convidado não convida, foi ruim, né? Porque aí levou o namorado. Tô falando, gente. A gente tem um assunto só nesse canal. Nos conhecendo, né? E nós recebemos ele, assim, com todo carinho.
por ser um namorado de uma pessoa tão querida pra gente. Porém, algumas coisas que o restante da família já tinha observado é que esse namorado, ele tinha afastado essa pessoa da família. Essa pessoa começou a ficar mais retraída, era uma pessoa super expansiva, começou a ficar mais retraída, deixou de visitar os sobrinhos, deixou de visitar os irmãos, deixou de realmente estar junto com a família com a frequência que estava, porque depois nós fomos saber, né, que era uma imposição que ele falava, que não, que tá junto, tá morando junto, é pra poder ficar junto e viver a nossa vida. O que tá tudo bem, mas a partir do momento em que você começa a limitar uma vida que a pessoa tinha, um estilo de vida, um hábito de, né, ver os sobrinhos, ver a família, ligar com frequência pros filhos, isso começa a ser uma coisa problemática. Mas, enfim, apesar da gente estar sinalizando, era algo que a pessoa via como normal. Porém, durante a estadia na nossa casa, a gente começou a ver que o relacionamento parecia um relacionamento assim, sabe aquele relacionamento desgastado, em que as duas pessoas brigam igual adolescente? Tipo assim, a gente tá A treta rolou porque ela foi se meter no relacionamento da outra pessoa? Ela não falou quem é, né? Se é prima, irmão. Deve ser, sei lá. na praia, todo mundo junto. Do nada, os dois começavam a brigar entre si, igual adolescente. Começava a brigar, Ai, discutir preguiça. entre si, na frente de qualquer Eu tenho preguiça mortal de casal que briga na frente dos outros. Na moral, eu não sou obrigada a participar da merda da sua briga. Vai pro quarto e vai tomar no cu todo mundo. pessoa. E aí, essa familiar lá ia lá e pedir desculpas. Não sei, tudo era ele. Ai, não, Fazia gente. uma pirraça, Não. ele não podia ser contrariado, que ele começava a aumentar o tom de voz, se tornava uma pessoa mais agressiva e queria se impor. Então, assim, o problema não é você impor a sua vontade, o problema é você achar que está certo em Termina. tudo. E essa pessoa começou a demonstrar isso. Tanto que em alguns momentos, eu que, apesar de ser uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa que não aceito desaforo. Principalmente de quem acha que tem uma liberdade comigo e não tem. Então, em alguns momentos, a gente se estranhou. Ele queria ficar com brincadeirinha, com falta de respeito, queria que eu ficasse chamando ele por apelidinho, entendeu? Como se fosse assim, titio, entendeu? Não é exatamente isso, mas como se fosse isso. E sendo que eu estava extremamente desconfortável, sabe? Tava fazendo piadinha, menosprezando. Ele é técnico de enfermagem e eu sou médica. Então, em vários momentos, ele ficava jogando piada no sentido assim, porque quem trabalha é o técnico. O médico só vai pra dormir no trabalho. Coisas que, se fosse alguém próximo a mim fazendo esse tipo de piada, eu super levaria na brincadeira. Mas esse cara nem me conhecia. E ficava achando que tinha essa liberdade, esse tipo de brincadeira, de tranquilidade pra fazer essas brincadeiras comigo. Algo que eu claramente não tinha deixado com que acontecesse. Então eu comecei a ser mais ríspida, a cortar, entendeu? E aí, como eu falei, toda vez que junta muito tempo família, costuma dar uma tretinha. Então, era um irmão brigando com o outro, era um sobrinho brigando com o outro, sabe? Eram diversas coisas. E ele, com essa outra pessoa, né, familiar nossa que ficou na minha casa, ficava o tempo todo assim, não vamos levar isso pra frente pra não estragar o casamento da Letícia. Não, vamos ficar tranquilos, porque senão vai ser desagradável o casamento e tal, não sei o quê. Então, assim, todas as pessoas, principalmente as que estavam na outra casa, relevaram as suas individualidades com o objetivo de não estragar o casamento da Letícia, entendeu? Então, assim, Que não é sobre você. tinham tios meus que estavam brigando entre si e... Vou dar um exemplo, o tipo de briga. Uma criança estava na praia, brincando com a outra, e uma criança pegou areia e jogou na outra, que tinha acabado de vestir a roupa. O pai de uma dessas crianças começou a brigar com a mãe da outra criança por causa disso, entendeu? E eles ficaram alguns dias sem se falar por conta disso. Era esse nível, entende? Mas no fim, todo mundo estava relevando em relação a essa questão de briga, de confusão entre si, pra não estragar o casamento da Letícia. Não vai caber, vou ter que postar a parte 2. O dia que a minha família estragou o nosso casamento, porque uma pessoa queria usar branco e acabou virando caso de polícia, parte 2. Então eu parei na parte, né? Não, calma aí. Agora que eu tô entendendo uma coisa. O problema não foi porque queria usar branco, não é possível. O branco, assim, é a cereja do bolo. Que até então... Que a família tava toda relevando os problemas que tinham entre si pra não ter confusão e não estragar o casamento. Beleza. Agora eu vou contextualizar em relação a uma coisa. Quando eu falei sobre o casamento, sobre a data, eu tava conversando com essa pessoa específica que ia ficar no meu apartamento e falei com ela, olha, eu queria que você sinalizasse pras outras mulheres da família em relação à cor do vestido, à cor da roupa que for usar. Porque eu não queria que usasse branco, nem cores de tom claro. Isso é óbvio, gente. É, assim, uma regra que não se precisa avisar, né? Mas ainda assim, eu achei de bom tom, achei cauteloso avisar, até porque teria as namoradas de outros familiares, teriam outras pessoas que não são da família, mulheres, e que
me chatearia bastante se usasse. E aí, inicialmente, a pessoa falou, não vou avisar nada não, porque você que tem que avisar essas coisas. Aí eu falei, não, realmente, eu sei. Só que assim, eu tô recebendo a pessoa. Então, parece meio chato, principalmente como eu não estou mandando convite formal, eu chegar e começar a cagar regra, porque eu tinha pedido pra eu avisar pro outro não levar o gato e o coelho, porque senão a pessoa ia trazer gato e coelho. Dá pra não trazer... Aí eu falei, olha, esse tipo de coisa, a pessoa tem que me perguntar se tem como, se cabe aqui e tal, mas isso, tipo assim, né? Parece que eu tô cagando regra. Então, se tivesse possibilidade, já que você convive diariamente, tem mais intimidade, se tivesse a possibilidade, a gente gostaria muito que você avisasse. Ah, tá bom, vou avisar. Então, tá bom, vou avisar. O que eu fiz? Confiei. Estou errada de eu mesma não ter solicitado para as outras pessoas. Mas, como a pessoa falou que iria avisar, eu fiquei tranquila, beleza. Inclusive, quando eu falei com essa pessoa, eu tava no telefone, o telefone tava no Viva Voz, meu marido tava do lado, meu noivo na época, né, tava do lado, e ele me viu falando e a pessoa confirmando que iria avisar. Então, porque depois essa pessoa falou que eu não falei nada, mas ele estava junto comigo e ele me viu avisar. Então, já tinha ficado combinado em relação a isso. 2 meses de antecedência. Pouco antes da viagem, novamente eu ressaltei sobre isso. A pessoa falou que era besteira, que não tinha nada a ver. Eu falei, sim, mas você avisou? Porque eu te pedi pra avisar. Ah, já avisei já, menina, mas não existe isso. O importante é o casamento. Isso é bobeira. Eu acho muito deselegante você pedir pra uma pessoa não usar uma cor de roupa na festa, não sei o quê. Caralho, gente, que dificuldade, gente. E outra, se a pessoa tá achando deselegante, é óbvio que ela não... No casamento, não sei o quê. Falei, sim, se você acha deselegante, aí no seu casamento você não faz isso, mas no meu é a única coisa que eu tô pedindo. Beleza. Pronto. Ah, outra coisa. E aí, essa pessoa ainda riu e me zoou. Falou o quê? Amor, a pessoa, quando eu falei sobre usar branco, ela riu, zoou e falou o quê? Que quem ia usar branco? Minha mãe. Ainda falou que quem ia usar branco era minha sogra. Que era pra eu ficar atenta com isso. Porque ela que ia querer causar e usar branco no meu casamento. Enfim. Beleza. Chegou o dia da viagem, todo mundo veio, então teve aquelas confusões que eu sinalizei pra vocês, e chegou a véspera do casamento. Nessa véspera do casamento, a gente tinha ido à praia. Nessa ida à praia, eu já tinha tido novamente um desentendimento com esse namorado dessa pessoa. Ele era o tipo de pessoa que ele chegou na família e problemas que já existem na família há 40 anos, ele era o solucionador dos problemas. Então ele tinha que se meter na confusão de todo mundo pra resolver. E eu tenho um adolescente. Cara, família é sempre igual, né? Família sempre tem as mesmas pessoas. Bem, nem sempre, né? Mas que chatice. Eu fico chocada que o nível da B12 dessa galera é alta, né? Porque eu não lembraria 1/10 dessa história. Eu vou contar a história, eu fico... foi assim. E adolescente, vocês sabem que é insuportável. Mas é uma relação super saudável que a gente tem. E aí, a gente na praia, ele foi e me deu um tapa. Aí eu falei, para fulano. Aí ele foi e me deu outro tapa. Eu falei, para fulano. Ele foi e me deu outro tapa. Eu falei, eu já te falei, eu vou falar com seu pai. E fui falar com o pai dele. E aí, eu comecei a falar, ele tá fazendo isso e isso, dá um jeito, não sei o quê. Pra quê? O namorado dessa pessoa chegou e falou assim, mas você brinca... Começou a gritar comigo no meio da praia. Mas você brinca com ele, você dá motivo, não sei o quê. Você tá... Gente, ele transtornado no meio da praia. Oxi, eu olhei pra cara dele e falei assim, e o que você tá se metendo, que você nem é da família? O que você tá se metendo na minha discussão com os outros? Cuida da sua vida, não tô falando contigo não, hein? E aí saiu andando, beleza. Antes de voltar pra casa, ele deu um piti, que todo mundo foi parar na peixaria pra poder comprar camarão. Ele já tava puto, porque tinha brigado com essa pessoa na frente de todo mundo, e depois deu esse show. Desceu, não quis esperar ninguém, desceu e foi andando pra casa, desceu do carro e foi andando. Então, assim, é uma pessoa extremamente desequilibrada. Voltamos pra casa, ele estava todo feliz e sorridente, conversando com meu marido, porque meu marido estava trabalhando, né, na véspera, né, então ele tinha acabado de chegar do trabalho. Conversando, todo feliz, sorridente, eu até perguntei, fulano falou alguma coisa? Porque deu uma briga lá na praia e tal, e ele desceu do carro do nada e saiu andando. Até o marido de uma das perguntou, eu fiz alguma coisa? Porque do jeito que ele saiu puto, eu achei que ele tivesse falado alguma coisa demais. A gente, não, aliás, é porque eu achei que tivesse sido eu. Enfim, nessa véspera do casamento, ficamos lá em casa até, sei lá, 2, 3 da manhã, batendo papo, conversando todo mundo. Inclusive, em um momento, eu falei com ele, sabe qual que é o problema? É que você quer ser o salvador da pátria e da família de problemas que já existem há 40 anos. O problema é que você se mete em todas as confusões, todas as brigas entre irmãos, entre... Porque de fora todo mundo tem solução fácil, né? De fora é tudo tão óbvio. Agora a pessoa que tá ali 70 anos tentando resolver, não é bem assim. Sobrinhos, entre as pessoas que já existem, você quer se meter pra poder tentar apaziguar. E você acaba criando outra briga, entende? E ele falou, eu tenho que fazer o que André me falou pra fazer, que é meu marido, né? Ficar na minha, deixar que cada um se resolva, não sei o quê. Pois é. Porque quem acaba saindo como errado é você. Porque você quer impor a sua vontade, o que você acha que é certo, e não é, entendeu? Aí, beleza. Passou. Ficamos horas e mais horas. Conversamos sobre... Até que em algum momento, o assunto começou a ser sobre gentileza, educação, esse tipo de coisa. E aí, muito bem... A minha família tem a mesma pessoa.
Uma pessoa completamente, eu vou tentar não dar dicas, completamente equivocada, mas completamente equivocada. E é equivocada do nível de jurar que tem a solução para tudo. Para tudo, menos para a vida da pessoa. Bem pontuado, André, meu marido, chegou e deu um exemplo. Aí ele foi e falou assim, por exemplo, Letícia se organizou no casamento, não pediu nada, não pediu pra ninguém trazer nada pro churrasco, não pediu nada a ninguém. Já me arrependi de ter contado. A única coisa que ela pediu foi para não usar branco ou cores claras. Aí ele já foi e falou assim, não, mas isso é besteira, cor de roupa é besteira. André, vocês têm que pensar, cara, que o importante é o casamento de vocês. Cor de roupa, cor de vestido, não sei o que, isso é besteira, isso não tem nada demais, não sei o que. Aí André falou, sim, eu concordo com você, só que é uma gentileza. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa te chama pra casa dela e fala assim, olha, você é muito bem-vindo, eu quero muito te receber, tô muito feliz que você tá aqui, mas a única coisa que eu queria que você não fizesse é usar sapato dentro de casa, que a gente não usa sapato dentro de casa. Imagine se a primeira coisa que você faz é entrar de sapato dentro da casa da pessoa. Esse foi o exemplo que André deu. Não é pela cor da roupa, é pela gentileza que uma pessoa que está te recebendo com todo carinho fez. A gentileza de acatar um pedido que uma pessoa que está te recebendo com tanto carinho fez e fez com antecedência. E que não vai te custar nada, filha da puta. Não vai te custar nada. Só que tem gente que é desgraçada. Entendeu? Tem gente que é desgraçada. E quando você pede, você só pede uma coisa, a pessoa vai lá e faz aquilo só de sacanagem, porque ela precisa mostrar que ela não está a favor. Às vezes só tem que se fuder e calar sua boca. Entendeu? Você só tem que, tipo assim, não, caralho, ok, eu posso nem concordar, mas tudo certo, sabe? Tudo certo, eu vou fazer isso só por que não? Por que não? Ele, eu não concordo, isso é besteira, não sei o quê. Aí essa pessoa, a namorada, né, falou assim, pra mim isso é bobeira também, não sei o quê. Mas, ainda bem que meu vestido não é branco, é nude. Aí eu fui e falei assim, posso ver? Aí a pessoa foi e falou assim, não, vai ver pra quê? Vai ver pra quê? E outra, tá lá no fundo da bolsa, já tá tarde. Ai, que filha da puta. E tal, e isso é besteira. Não, meu vestido é nude, Vai, não é nude? Então faz o seguinte, amor, já que é nude, vai pelada, porque eu vou picotar essa p... E aí, beleza, já tava tarde, já ia dar quase 4 horas da manhã, o casamento tava marcado pra 4 da tarde, mas tinha salão e tal. Fomos dormir. E assim, gente, eu tava tão feliz, tão, sabe, anestesiada com aquela situação, com, sabe, a véspera do meu casamento, que, pô, na minha cabeça, não, nunca que essa pessoa vai fazer isso comigo, nada a ver. Tipo assim, nem passava essa possibilidade pela cabeça. E aí, beleza, fomos dormir. Vou contar a parte 3. Que ódio, maluco. Sério, é isso. É a pessoa filha de uma... Olha, nem sei. O dia que a minha família estragou o nosso casamento. Porque uma pessoa queria usar branco e acabou virando caso de polícia, parte 3. Então chegou o tão sonhado dia, o dia do nosso casamento no civil, né? André acordou logo cedo e já foi pra cidade vizinha pra poder buscar a família dele, né? A mãe, irmão, os tios, pra poder buscar todo mundo que iria pro nosso casamento no civil. E eu fiquei em casa, junto com essas duas pessoas que estavam ficando lá em casa. Lembre-se, né? O restante da família estava no apartamento vizinho, 2 prédios do lado, dentro de um condomínio. Então, era tudo muito próximo, só para que vocês tenham a noção do espaço. E tinha um estacionamento, uma área verde, enfim, entre esses prédios. O casamento estava marcado para mais ou menos 4 da tarde. Eu acordei, era umas 9 da manhã, mais ou menos, 9h30. Tomar banho, comecei a organizar as coisas, tomei café e tal, fiquei conversando com esse familiar que estava lá em casa. E aí, começamos a arrumar as coisas, né? Aí essa pessoa falou, olha, eu vou passar a minha roupa. Você quer aproveitar e me dar seu vestido para eu poder passar junto? Aí eu falei, quero, obrigada, quero sim. Aí ela falou, então vou passar aí no seu quarto, na sua cama. Que é maior, porque, né, o quarto de visitas eram 2 camas de solteiro, uma em cima, uma embaixo, daquela de puxar. E o nosso quarto era cama de casal, então dava pra abrir melhor o vestido. E aí, beleza. Peguei o vestido, coloquei em cima da cama e abri a porta pra pessoa poder ir pro quarto pra poder passar. A pessoa veio com um conjunto branco na mão. Aí abriu em cima da cama, era um top branco, com uns detalhes em preto e laranja, e uma saia, cintura alta, mas também e comprida, também branco, e lá no pé, na barra, como se fosse um detalhe também, um manchado preto na barra toda, com uns rajados laranja, assim como no top. Mas assim, se você olhasse pra essa pessoa, era uma roupa predominantemente branca, né? Se eu olhasse pra pessoa na rua e falasse, aquela mulher de branco ali, entendeu? E aí, eu olhei pra cara dela, eu falei assim, você tá de sacanagem, né? Gente, ela se transformou em outra pessoa. Ela olhou pra minha cara, começou a gritar comigo e falou assim, você já vai começar a encher o saco por causa de roupa? Se for assim, eu nem vou. Aí eu olhei pra cara dela e dei a seguinte resposta. Se pra você é mais importante usar branco no meu casamento do que estar presente nele, tudo bem,
não vá. Gente, eu não ia me estressar nesse dia. Eu não queria me estressar. Pra você é mais importante usar branco? Então, tá tudo bem, não vá. Pra que eu falei isso? A pessoa saiu do quarto chorando. Amor, a Letícia falou que não quer mais que eu vá no casamento dela. E entrou pro quarto de visitas, bateu a porta na minha casa, bateu a porta e começou a gritar. Gente, o mundo caiu pra mim, o mundo caiu pra mim. Eu fiquei muito, 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 muito mal. E aí eu gravei um vídeo na hora, da forma que eu estava. Eu gravei um vídeo. E nesse vídeo, eu vou olhar esse vídeo e eu vou ver se eu coloco ele aqui. Tô tão cansada de fingir. Que ele gosta de fingir, sabe? Hoje é o dia do meu casamento no civil. Aí aqui pro quarto. Eu, tipo assim, o único pedido que eu fiz pra todas as pessoas que iriam era não usar roupas brancas ou que se aproximassem do branco. E aí, veio aqui pro quarto. Ontem a gente tava conversando, aí eu pedi pra ver a roupa dela. Ela falou, não vou te ver nada, não sei o quê. Aí agora, acabei aqui pro quarto pra poder passar a roupa dela. A roupa dela é 90% branca e tem algumas manchas pretas. Você não acredita? Pois é. E ela gosta de pintar pra todo mundo, que ela é maravilhosa, não sei o quê. E ela realmente sempre fez tudo por mim. Ela sempre jogando tudo na minha cara. Fazendo tudo. Gigi. E aí, tipo assim, eu sempre fui narcisista. E aí, pra me desafiar mais uma vez, ela fez um negócio desse na hora que eu reclamei. Eu não acredito que você vai me encher o saco por causa disso. Eu bati na porta e falou que não vai. Essa pessoa não pode respeitar um pedido simples que eu fiz. Se ela não tivesse atrás do... Você vê que ela já é, ó. Ela já é esperta. Já pensou? O que eu vou fazer agora? Gravar um vídeo de TikTok. Mas eu entendo. Cara, às vezes eu deveria fazer isso, sabia? Porque eu sou uma pessoa com tanta dificuldade de lembrar do que eu tava sentindo na hora. É a B12, realmente, tá lá embaixo. Que eu deveria gravar para lembrar. Eu uma vez já fiz isso. Quando aconteceu uma coisa muito escrota comigo, eu gravei um áudio falando, isso aqui é para você lembrar que tal coisa aconteceu e não sei o quê, porque eu sei que no futuro você vai achar que tudo... não foi nada demais. Foi sim. Eu ficava quieta, respondendo muito pouco, menino, de outra coisa. Tem muita... Essa pessoa não me respeita. Já aceitar um pedido simples, que é uma cor de roupa. Se isso é mais importante do que o momento que eu tô vivendo, não faço questão de dar, não faço. Mas ela viaja 1000 quilômetros por cima. Não adianta nada viajar 1000 quilômetros pra mostrar pros outros que sei o quê. E aí, chega aqui, me desafio o tempo inteiro, sabe? É uma coisa simples, só isso. Agora eu tô vivendo tudo isso. Que raiva, gente. Ela fez essa vida inteira comigo. Eu nunca me respeitei. Tem cara de ser irmã. Eu tô muito triste. Porque a vida toda sempre foi assim. Ela tendo sempre que ser o centro das atenções de tudo, e sendo sempre irmã, a protagonista de tudo que eu fazia, tudo que eu conquistasse era por causa de mim, porque eu isso. Eu lembro que quando a gente lá em Minas foi ver o local do casamento, né, antes de tomar o golpe e tal, eu e meu marido chamamos ela e outras pessoas pra poderem estar juntas, e aí a fala que ela soltou foi assim, nossa, eu tô tão feliz. Gente, eu sou a familiar da noiva. Nossa, eu tô tão feliz. Não é tipo assim, eu estou tão feliz porque você vai casar, pelo seu casamento, pela sua felicidade. Não, eu tô tão feliz porque eu sou isso, sabe? E aí, meu marido tava, em todas essas coisas que eu tô contando, ele presenciou. E começou o chororô, a briga, né? Ela fazendo o show dela e eu tava lá. Eu liguei pra Nicole, que é uma amiga, assim, muito... Com certeza é irmã. Ainda mais porque isso, foi ficar no mesmo apartamento dela. Quem é que ficaria? A pessoa mais próxima, óbvio. Ou a mãe ou a irmã. Próxima minha, contei pra ela tudo que tinha acontecido e, né, que ela é de Minas, então ela não pôde ir, mas me acalmou, sabe, me deixou mais tranquila. E aí, beleza, liguei pro meu marido tentando resolver as coisas ainda, falou, amor, ainda são 10 horas, 11 horas, dá nosso cartão pra pessoa e tá aberto o centro, manda a pessoa ir no centro comprar outra roupa, se o problema é roupa, entendeu? Dá o cartão e a gente paga, não tem problema, mas não vamos estragar o dia por conta disso. Mas eu já tô chegando aí.
E aí, beleza. Mas eu não tinha estrutura pra poder oferecer cartão, oferecer nada. Gente, eu não tinha estrutura pra sair do quarto e conversar com essa pessoa de novo. Meu Ofereceu o cartão, não tinha que oferecer um murro no meio. marido chegou. E aí, quando ele chegou, eu saí do quarto. Tava a mãe dele sentada na mesa da sala. Então, tudo que eu vou contar a partir de agora, quem presenciou foi minha sogra, meu marido, algumas coisas a minha cunhada, porque minha cunhada foi pra academia e depois subiu lá pra casa. Então, algumas coisas ela presenciou também. Essa pessoa e o namorado. Meu marido chegou. Quando ele chegou, eu... Só uma coisa que eu não entendi. A pessoa a qual ela pediu... Calma aí. Ela pediu pra uma pessoa avisar pros outros pra não usar branco. Essa pessoa disse que avisou, mas obviamente ela não avisou. Foi essa... E aí até os outros poderiam dizer... Essa pessoa que foi de branco poderia até dizer, não, ninguém me avisou nada. Mas pelo que eu tô entendendo, a pessoa que ficou incumbida de avisar e que não avisou foi a pessoa que foi de branco. Eu saí. E aí, Tô essa achando, pessoa, tô né, ach- que fez esse show por conta da roupa, foi pro quarto de visita, tava trancada lá. E eu cheguei na cozinha, o namorado dela, que estava fora Tem que ser muito filha da puta pra transformar o dia do casamento de outra pessoa sobre você, né? Tem que ser muito filha da do quarto, porque eu tava sem roupa na hora, ele estava fora do quarto, estava falando assim com o André, tipo assim, querendo que eu não escutasse, como se estivesse cochichando, só que o André tinha acabado de chegar, não entendia o que estava acontecendo, qualquer contexto, e ele cochichando assim, ela chegou e ela falou pra fulana que não queria que ela fosse no casamento por causa da roupa dela, porque falando que a roupa dela é branca, a roupa dela nem é branca. E aí, eu escutei ele falando aquilo. E aí eu falei assim, eu não falei isso. Eu falei pra ela que se pra ela era mais importante estar de branco do que estar presente no casamento, que tudo bem se ela não quisesse ir, porque ela falou, se for assim, eu nem vou. Aí ele, você falou sim porque eu vi. Sendo que, gente, eu tava trancada dentro do quarto com a pessoa. E eu não gritei em momento nenhum, entendeu? Então, era mentira. E aí, ele já estava... Né, a gente já tava nessa guerra fria por todos os 10 dias anteriores que ele estava, com gracinha, com piadinha, como eu contei pra vocês, que ele começou, você falou sim. Aí eu falei, eu não falei. E você falou, começou a levantar o tom de voz. Aí eu endoidei com ele. Aí eu comecei a xingar ele, vai pra puta que te pariu, vai pra casa do cacete, você vai embora da minha casa, você não vai gritar comigo dentro da minha casa, vai pra casa do cacete. Gente, pausa. Ele é uma pessoa que gosta de se impor, paga de machão, de grosseiro, de rude, mas ele é extremamente afeminado. Inclusive, isso é uma das coisas que a própria pessoa que estava namorando com ele, no dia anterior, falou assim, eu não tô aguentando mais, eu vou separar dele, palavras dela, essas viadagens que fica, eu vou separar dele, eu não tô aguentando mais, parece um boi. Ela falou exatamente isso. E aí... Caralho, do nada. Ele saiu rebolando da cozinha. Fulana, arrume suas coisas que nós vamos embora. E nós... Gente, do nada. Ele saiu rebolando da cozinha e falou, Mona, arruma a mala que a gente vai vazar daqui. Chega que eu não aguento mais isso. Não vamos mais no casamento da Letícia. E aí, a minha sogra estava sentada na mesa da sala aqui, eu sentei de frente, ele saiu do quarto, parou na minha frente, olhou e falou assim, e nós nunca mais voltamos aqui, porque você está nos... Ele parou na minha frente e falou, e seu tom de base tá errado, tá, sua bruaca do caralho? Mandando embora. Aí eu falei assim, primeiro, eu tô mandando você embora. Segundo, você nem vai ser convidado, né? Então assim, você não vai voltar porque você não vai ser convidado. Aí ele falou assim, e você também não vai mais lá na nossa casa. Por quê? Mas eu nem queria, ridícula. Viadão. Porque essa pessoa tinha, com 3 meses de namoro, ido morar na casa dessa pessoa que era da minha família. E a gente tava meio assim, ele tipo, vendeu tudo e foi morar na casa dela. Vendeu tudo que tinha de móvel, tudo. E foi morar na casa dela. E aí, eu falei assim, entendi. No apartamento da fulana, que ela paga sozinha há mais de 10 anos, você tá me proibindo de ir. Entendi. Vou ter que gravar a parte 4. Segura aí. Meu Deus, agora começou a ficar bom. De repente, uma bichona. O dia que a minha família estragou o nosso casamento, porque uma pessoa queria usar branco e acabou virando até caso de polícia. Parte 4. Gente, nisso começou a confusão. Eu não vou lembrar exatamente muitos detalhes da ordem, tá? Então pode ser que eu me passe em relação à ordem das coisas nesse momento, porque foi um pouco traumático pra mim. Então, eu fiquei meio perdida ali, na sequência cronológica que aconteceu. Mas de tudo que aconteceu foi o seguinte. Pouco depois disso, a gente começou a discutir de novo. Eu e essa familiar minha. Eu dentro do meu quarto, ela na porta do meu quarto. Meu marido entre a gente.
E aí ela falou assim, olha só, André, vê se essa roupa aqui é branca, vê se é branco esse vestido, esse conjunto. Aí ela pegou a roupa, abriu a roupa, André olhou pra cara dela e falou assim, é branco, tem detalhes de outra cor, mas predominantemente é branco. Ela não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, gente, eu vou... a pessoa tava gritando comigo, assim, parecia, Deus me perdoe, parecia que tava com Satanás no corpo. Tava gritando, enfiando o dedo na minha cara, apontando não sei o que, não sei o que. Aí eu tava com o celular na mão, eu peguei meu celular, falei assim, eu vou começar a gravar, porque senão as pessoas não acreditam quando eu falo. Gente, pausa rapidinho. Você pode responder um negócio rapidinho? Quando eu peguei o celular e... Vem cá pra ouvir. Quando eu peguei o celular que e tudo falei tem, que ia tem começar a registro. gravar da cor da roupa, que a pessoa tava gritando comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na hora que eu peguei o celular e falei Tem que ter uma eu vou foto gravar, da porque roupa, senão né? parece que eu tô mentindo. O que a pessoa fez? Dobrou a roupa. Dobrou a roupa, mostrou o quê? Só a parte preta. E a voz? Aí a voz de vítima. A voz ficou aveludada na hora, fazendo assim, Letícia, eu não sei por que você tá fazendo isso. Gente, a pessoa se transformou. Ela dobrou a roupa, virou pra câmera só a parte preta e começou a se fazer de vítima. Só que o azar é que eu tava sem memória no celular, porque eu tinha gravado aquele vídeo anterior, né, que eu tava triste do que tinha acontecido, não sei o quê. E aí, a minha memória tinha acabado, então não salvou o vídeo. Mas, gente, foi assim, a pessoa se transformou na minha frente, se fazendo de coitada. Por que você tá fazendo isso comigo, não sei o quê? A roupa não é branca. E mostrando a parte preta, que era a barra da roupa. Gente, ela dobrou na minha frente a roupa e mostrou a parte preta. Sabe? Tem hora que me dá vontade de chorar, porque assim, como a pessoa consegue ser tão dissimulada? E mentir assim pra todo mundo. Se fazer de coitadinha pra todo mundo. Ela estragou o dia mais importante da minha vida. E consegue mentir pra todo mundo, sabe? Enfim. Aí, nessa hora, a gente começou a discutir e tal. E ela gritando comigo. E aí ele pegou, começou a gritar com ela. Gente, por mais que a pessoa tivesse, enfim, acabando comigo, eu sou uma pessoa, todo mundo sabe, eu sou uma pessoa muito família. Eu, tipo assim, quantas vezes eu já comprei briga por causa da minha família. Que coisa que não tinha nada a ver com isso, sabe? E a pessoa botando na minha bunda e eu lá, defendendo ainda, sabe? Aí ele começou a gritar com ela, ele agarrou no braço dela, André viu, minha sogra não viu porque ela tava na mesa, mas ela ouviu. Ele agarrou no braço dela, enfiou o dedo na cara dela e começou a falar, vamos embora agora, eu já mandei a gente ir embora. E ela, me larga fulano, me larga. E assim, eu olhei pra cara dela e falei assim, pelo amor de Deus, você não tá vendo isso? Daqui a pouco ele vai enfiar a mão na sua cara. A resposta, Mo. Quando eu falei... Eu gosto de bichinha me bater! Dela, e falou que... Quando eu falei que ele... quando ele agarrou no braço dela e falando que era pra ir embora, então eu falei que ele ia enfiar a mão na cara dela, o que ela respondeu? Que eu deveria enfiar a mão na sua cara. Pra você aprender. Aí, quando eu falei, pelo amor de Deus, ele vai enfiar a mão na sua cara. Ela falou, quem tá precisando enfiar a mão na sua cara é o André, pra você aprender. Isso que eu ouvi. Então, assim, esse dia, assim, acabou ali pra mim. Eu falei com o André, eu vou vestir a minha roupa, eu vou tomar meu banho e eu vou pro salão. Eu não vou estragar o meu dia. Por causa disso, meu salão tava marcado 1h, acabou que eu cheguei 1h30. E aí, já tava dando, tipo, 12h45, eu não almocei, não comi nada. E fui pro salão. No salão, gente, eu só sabia chorar. Aí eu inventei uma desculpa pra mulher do salão. Falei que, sei lá o que eu falei. Porque, tipo assim, né, tava marcado cabelo e maquiagem pra essa pessoa fazer junto comigo. Eu falei pra mulher do salão, minha irmã namora uma bichona agressiva. Outras pessoas fazerem junto comigo. E aí eu falei que era, sei lá, dia do casamento e a minha família não tinha chegado a tempo. E aí eu não tava conseguindo parar de chorar. Enfim, eu inventei alguma história lá na hora, porque eu não ia de forma nenhuma falar aquilo ali. E aí, beleza. Fiz meu cabelo, fiz minha maquiagem e voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, já não tinha mais ninguém lá, né? As coisas deles não estavam lá mais. E quem tava lá era a família do meu marido. Aí eu tava, assim, bem chateada com o que tinha acontecido, né? Meu marido me falou que nesse meio tempo, 2 tinham ido lá pra entender o que tinha acontecido. Um deles falou que, né, ela saiu de lá, foi pro outro apartamento. E aí chegou no outro apartamento, contou uma história completamente distorcida. Falou que eu não tinha avisado nada pra ela em relação à roupa, que quando eu vi a roupa dela, eu falei que não queria que ela fosse no casamento. Isso assim, né, os meus contaram que ela falou isso. Tanto que algumas pessoas da família tomaram as dores dela e decidiram não ir no casamento, tá? Ele mesmo não foi, nem se ele fosse louco, né? Porque aí eu ia mandar ele embora do cartório. Aí esses 2 tinham ido lá pra entender o que tinha. Esses 2... Aí ela tá acordando, cara, deve estar falando.
acontecido, conversaram com meu marido explicou o que tinha acontecido, e aí ele foi e falou assim, porque ela chegou lá contando uma história completamente diferente. Um deles falou, olha, amor, não é bem isso que fulana tá contando, não. Aí, quando meu marido falou, né, em relação ao casamento, falou com ela, que acha que ela deveria ir, que ela ia se arrepender de não ir, né, porque aconteceram coisas ruins no casamento dela também, que ela lembra até hoje, de uma pessoa importante que faltou, e que ela ia se arrepender se não fosse no meu. E aí, eu só sei que, assim, todas as pessoas, exceto 2 ou 3, falaram que, tipo assim, pra ela, praticamente assim, a decisão é sua. Se você for, a gente vai. Se você não for, a gente não vai também, não. E aí, o marido, é que falou, ó, eu não sei vocês, mas vocês indo ou não, eu vou. Eu vou pela Lelê. E aí ele foi, e aí acabou que todo mundo foi, menos esses 2 familiares e o namorado dela. Cheguei no cartório, estava marcado pra 4. Eu e a família do meu marido já estávamos lá. Estava marcado pra 4, só que aí tinha fila, né, da ordem. Então, acabou atrasando um pouco. Eles chegaram já depois de 4, eram umas 4h15, 4h30 quase. Então, se não tivesse atrasado, eles teriam perdido o casamento. Chegaram lá, todo mundo de cara feia pra mim. Todo mundo me olhando com cara de ódio. Porque eu tinha tomado as dores dela. E aí, eu peguei e tentei ignorar, sabe? Durante o casamento, eu olhei pra ela umas 3 vezes. As 3 vezes ela tava me olhando com cara de ódio. Tanto que todas as fotos do fotógrafo que eu tenho que ela apareceu, eu cancelei, não quis as fotos. Porque em todas ela tava olhando pra gente com cara de raiva. E aí, a gente combinou de... Aí a gente foi tirar as fotos lá com os fotógrafos. E assim, gente, os fotógrafos foram muito sábios, porque eles viram que tinha alguma coisa de errado, sabe? E eles evitaram ela em todas as fotos, mas algumas acabou aparecendo. E aí, a gente combinou de sair de lá e tirar foto em frente à catedral, que é um ponto turístico aqui, que é muito bonito. E aí, beleza, todo mundo combinou. Chegamos lá, os fotógrafos estavam lá na catedral. E a gente viu o carro em que eles estavam parado em frente à catedral. Aí eu falei, e aí o carro saiu. Aí eu falei, eles estão lá estacionando. Mas enquanto eles estacionam, tamo aqui, vamos começar a tirar as nossas fotos individuais, e aí quando chegar todo mundo, a gente tira fotos com as famílias. E aí a gente esperou, e eles não foram. Aí a gente tirou foto com a família do André, mas todo mundo foi embora, falou que as fotos do cartório já eram suficientes. Então, assim, tem até um vídeo do meu casamento, aqui no meu perfil, que a gente tá, né, em frente à catedral, e aí, no final, que aparece a família, tá só a família dele, porque eles decidiram não ir. Ele falou depois, a gente tinha acreditado na história dela, então a gente nem foi por causa disso, mas Que hoje eu vocês me são um arrependo. bando de... Sabe? É isso que vocês são, porque vocês são um bando de filha da puta. Porque não é possível que a pessoa não se ligue que, tipo assim, gente, vamos deixar pra brigar depois? Depois a gente quebra o pau, mas esse momento ele vai ser único, só vai acontecer agora. Vamos tentar suspender minimamente, mas sabe quem não faz isso? Gente filha da puta, tá? Nossa, que ódio, que ódio. Dá pra entender tudo, gente. Dá pra entender ficar chateada, dá pra entender briga de irmã, dá pra entender tudo. Agora, nesse momento, é o momento onde todo mundo se junta e fala assim, não. Existe uma coisa mais importante que tudo, que é, vamos fazer esse negócio acontecer bonito, tudo mais. Depois a gente quebra o pau. Agora, Deus me livre, caralho, que ódio. Mas eu nunca mais olhava na cara de nenhum filho da... Sabe? Só que, enfim, não adianta se arrepender, sendo que, tipo assim, claramente você escolheu um lado, sabe? Vou ter que gravar mais uma parte. Acho que é parte 5, sei lá. Um detalhe, que ainda vai terminar na polícia em algum momento. Em que momento que você vai terminar na polícia, eu não sei. O dia que a minha família estragou o nosso casamento, porque uma pessoa quis usar branco e acabou virando caso de polícia, parte 5. Então eu terminei contando, né, que nós fomos pra catedral tirar as fotos e aí ninguém foi. Um detalhe que eu esqueci de pontuar foi que as pessoas, quando chegaram lá no cartório, boa parte delas estavam com raiva de mim. Isso foi um familiar que me relatou, que essas pessoas estavam com raiva de mim. Por quê? Porque a pessoa que estava no meu apartamento, quando chegou lá, né, além da história distorcida, de ter falado que eu falei que ela não queria que fosse por conta da roupa e que eu não tinha avisado nada sobre a roupa, ela falou pra essas pessoas que eu estava com raiva de todo mundo, porque todo mundo tava de branco. Sendo que eu nem sabia que as pessoas estavam de roupa clara. E aí, depois, outro familiar que foi me contar que, na verdade, isso foi estimulado por essa pessoa. Quando as pessoas estavam, né, algumas das pessoas estavam organizando a roupa que ia pro casamento, pediu sugestão, e aí, o que você acha dessa roupa aqui? Nossa, roupa clara, fica ótimo, ainda mais... Caralho, que filha da puta! Gente, eu tô muito chocada.
Juro. Lá é calor, verão, praia. Que Roupa clara filha fica da ótimo pro casamento. puta. Nossa, off-white tá lindo. Foi algo estimulado. Não foi sem querer, entendeu? Então eu acredito que, parando pra analisar de fora hoje, quando penso, eu pedi a pessoa pra avisar, ela não avisou. E aí eu cobrei. Aí ela decidiu o quê? Ela não só não avisou, como ela fez. Caralho, que raiva, maluco. Vou estimular as pessoas pra irem com uma roupa mais clara. Que aí, quando eu for colocar a roupa clara e a Letícia arrumar confusão, eu vou lá falar pra todo mundo que ela tá com raiva de todo mundo, porque todo mundo tá com a roupa assim e ela não avisou. Entendeu? Por quê? Porque eu confiei nessa pessoa que não avisou e que foi quem decidiu ir de branco pra poder falar com as outras. E na minha percepção, eu peço até perdão se eu estiver sendo, assim, injusta nesse sentido, mas na minha percepção, hoje, parando pra analisar todo o contexto e como decorreu, foi frio e foi calculista e foi intencional, na minha percepção. Mas não quer dizer que a minha percepção tá certa. Isso aí eu que tô supondo. Então é por isso que tinha mais gente de roupa branca, roupa clara, enfim. O que muita gente não entende é que a minha mágoa, a minha chateação, não foi pela cor da roupa. Gente, poderia ter ido pelado se eu não tivesse falado nada. Mas foi pela maldade, pelo desrespeito, entendeu? Por querer criar uma contenda no dia mais importante da minha vida. Por todas as outras pessoas que estavam terem abdicado das suas individualidades e diminuído a quantidade de brigas e contendas e confusões que criaram entre si. Todas essas pessoas diminuíram isso pra, como eu falei, não estragar o casamento da Letícia, mas no final a rainha não poderia diminuir a própria individualidade para poder se caber em um momento que era um momento solene ali, que era um momento em que não cabia fazer aquilo, entendeu? Mas a vontade da pessoa é muito mais relevante do que qualquer outro ser humano no planeta, entendeu? Então, o que me magoou não foi a cor da roupa. O que me magoou foi o desrespeito comigo no dia mais importante da minha vida. Essa é a questão, não é a roupa. Eu podia fazer um casamento na praia, todo mundo de biquíni branco, entendeu? O problema não era a cor, o problema era o desrespeito a um combinado. Era mentira de ter falado que falou com todo mundo, sendo que não falou, entendeu? E graças ao bom Deus, né, porque sou sempre pintada por essa pessoa como mentirosa, graças ao bom Deus, eu não estava sozinha. Então, dos últimos tempos pra cá, inclusive, toda vez que eu falava com essa pessoa, eu gravava, porque depois falava que eu não tinha falado, entendeu? Então, graças ao bom Deus, eu não estava sozinha. André estava comigo quando eu falei. Então, é isso. Mas continuando a história. Depois do casamento, fomos lá, tiramos as fotos. Nós fomos pra nossa casa. Esses meus familiares foram todos pro outro apartamento. Todo mundo com raiva de mim. E assim foi. Fomos pra casa, nos arrumamos e tal. E saímos pra jantar. A gente viu depois que eles saíram pra pizzaria. Não falaram nada com a gente. Enfim. Saímos pra jantar, voltamos pra casa. Quando a gente estava saindo da garagem, né? Que era... Nossa, mas eu ia falar. Pode pegar todo mundo a roupinha que acabou as férias. Acabou as férias. Pode pegar. Pega suas coisinhas, essa porra sou eu que tô pagando. Rapa todo mundo daqui, bando de filha da puta. Numa área verde, numa área comum lá do condomínio, a gente encontrou um dos meus familiares, que foi inclusive o que tinha ido conversar com meu marido durante o tempo que eu tava no salão, lembra? Encontrou com ele, ele falou, vou aproveitar que vocês estão chegando, eu vou lá buscar os 2 ventiladores que a gente esqueceu lá. Ele foi pra lá, e aí a gente conversando e tal, entrou nesse assunto. Ele nos explicou o que tinha acontecido, o que tinha sido relatado lá, na verdade. Aí eu nem falei. Quem falou foi o André. O que eu falei foi que o problema não era sobre a roupa, era sobre o desaforo, entendeu? Outro ponto é que enquanto eu tava no salão, André me falou que esse namorado dessa familiar, antes de sair, falou assim, super maduro, falou assim... eu não quero contato, André, gosto muito de você, parceiro, mas assim, eu não quero contato com ela nunca mais. Eu até já bloqueei ela do Instagram. Olha como ele é maduro, como ele é adulto. E assim, eu já tinha tido alguns impasses com essa familiar minha ao longo da vida, mas nunca aconteceu de ela me bloquear, porque querendo ou não, a gente sempre resolvia os nossos problemas e ponto, entendeu? Por mais que fossem problemas, a gente sempre resolveu nossos problemas e ponto. Gente, eu sou tão otária, eu sou tão idiota que ainda assim, na hora que eu fui deitar e tal, super chateada, né, depois dessa conversa que eu tive e tal, eu fui mandar mensagem pra essa familiar minha ainda pedi desculpa se eu tinha magoado ou alguma coisa. Não vou lembrar exatamente o teor da mensagem, mas eu vi que... Nossa, sabe o que eu ia fazer? Nossa. Eu ia pegar as minhas trouxinhas, eu ia para o outro apartamento, eu ia falar, chama a filha da puta aqui! Você contou o seu lado, agora eu vou contar o meu. Agora vamos ver, vamos contar o quê? E vou pegar a gravação pra enfiar todinha no seu cu. Olha, eu tenho pavor de briga. Pavor de briga. Eu dou 10 boi pra não entrar na briga. 300 pra não sair. Mentira, eu dou 300 pra sair. Mas se tem uma coisa, uma única coisa. São 2 coisas que me tiram muito do sério. Se fizer alguma coisa com o Caio, ou com alguém da minha família, mas, assim, se maltratar o Caio, eu mataria tranquilamente. Tranquilamente, senhor.
eu chegaria na porrada. Pode bater na minha cara, mas se bater na dele, eu vou te enfiar a porrada. Primeira coisa. A outra coisa é se eu me sentir injustiçada. Se eu sentir que foi feito de mau caratismo, de escrotice, de maldade e que foi injusto. Se for injusto, eu vou atrás. E eu vou atrás para tirar a história limpo. São essas duas coisas que me tiram muito sério. O resto eu sou tão legal, galera. Eu sou tão legal, mas essas duas coisas me tiram de sério. Se essa vagabunda tivesse feito isso comigo, eu ia lá. Mas eu não ia deixar rolar, não. Eu ia na hora. Ia atrasar o caralho que fosse de cartório, ia cancelar tudo, eu ia lá. Ia botar a filha da puta sentada na minha frente e falar: conta na minha frente, sua piranha! Eu tô um pouco desequilibrada já com esse vídeo. E a pessoa não recebeu a mensagem. Quando mandava mensagem no grupo em comum da viagem, a gente tinha, recebia. E aí eu falei, rapaz, me bloqueou, né? Entendi. Quando foi no dia seguinte, o pessoal começou a conversar no grupo e tal. E aí eu mandei mensagem no grupo falando em relação a algumas coisas que tinham acontecido, inclusive contando pra todo mundo, já que ela não tinha contado, que ele agarrou no braço dela, enfiou o dedo na cara dela e começou a gritar com ela. E aí todo mundo ficou assim. E aí, inclusive, um desses familiares falou depois, né, que começou a achar estranho e realmente acreditar em mim, porque por mais que ele não tivesse acreditando muito que ela tivesse feito aquilo, ela não desmentiu quando eu falei em relação a isso, de ele ter enfiado o dedo na cara dela e ter segurado e apertado o braço dela, sacudido ela. E ela não tava desmentindo, ela só respondia assim: você está certa em tudo, como sempre. Você é igual ao seu pai. Mas em momento nenhum no intuito de negar o que eu estava falando. Aí fui e falei: eu entendo se vocês forem embora, sem se despedir e tal, mas só espero que vocês não se arrependam das escolhas de vocês. E aí, né, como sempre, é aquele negócio. Quando o narcisista é exposto, ele entra em desespero. E aí deu 10 minutos. Ela tava na porta da minha casa, com outros familiares. Eu convidei todo mundo pra entrar, né, pra se despedir. Ela falou que não ia entrar, que eu tinha expulsado ela. E eu falei, não expulsei. Eu expulsei o seu namorado, eu não te expulsei. Expulsou sim. Aí, tipo assim, começou uma discussão, eu não lembro exatamente como começou a confusão. O André falou pra mim que, na verdade, eu tava, tipo assim, querendo provar pra ela que não era aquilo que ela tava pintando, entendeu? Eu querendo, tipo assim, justificar, olha só o que aconteceu de verdade. Ai, eu me sinto uma idiota quando esse tipo de coisa, tipo assim, quando eu lembro desse tipo de coisa, porque não adianta você justificar, enfim. Ela pegou e falou que era mentira, tudo que eu tava falando, e que ela tava muito triste comigo porque eu tinha chamado ela de safada e que eu tinha falado que ela não valia nada. Aí eu, tipo, regalei o olho, oxe, ela estava aqui sentada na mesa e ela viu. Eu falei assim, não, o que eu falei é que você é narcisista, você é manipuladora e você está igual fulana, que é um outro familiar nosso que tem atitudes muito similares. Porque você tá fazendo igual fulana, querendo jogar uma pessoa contra a outra o tempo todo. Não, você falou assim, eu estava aqui e ela tá de prova. Aí eu falei, o quê? Pronto, vou ligar. Peguei meu celular, botei pra discar. Gente, desculpa, mas se eu tenho alguma coisa pra poder provar pra alguém que eu estou certa, qual vai ser a minha atitude? Eu vou ficar lá esperando a pessoa provar que eu tô certa. Concorda? Pois é. Tô gravando a parte 6, eu juro que é a última, gente. É porque não tem como eu resumir mais do que eu resumi. É muito detalhe, mas já vou soltar logo. Deus A minha do família céu. estragou vai ser só o tempo de casamento, porque uma pessoa quis usar branco e acabou virando caso de polícia. Parte 6 e última. Caralho, ainda vai chegar na polícia. Então, teve essa discussão, Não é essa possível. contenda lá em casa de novo. E aí essa pessoa falou que eu tinha chamado ela de safada e falado que ela não valia nada. Sendo que, na verdade, não. Eu chamei ela de narcisista, chamei ela de manipuladora e falei que ela tava igual fulana, que é uma outra familiar nossa, que tem o ato de ficar jogando uma pessoa contra a outra. E aí ela falou que não. Enfim, né, meu marido depois até falou que ficaria mais ofendido de ser chamado de narcisista manipulador do que de safada e falar que não vale nada. Mas enfim, ela queria, na verdade, falar que eu tava desmoralizando ela. E aí, que a minha de prova, não sei o quê. Eu peguei o celular e comecei a ligar pra minha... Gente, se eu quero provar, se eu tenho como provar que o que eu tô falando está certo, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar e eu vou esperar a pessoa confirmar o que eu tô falando. Gente, eu nunca vi uma pessoa correr tanto na minha vida. Mas ela correu, apertando o botão pra o elevador abrir, e entrou dentro do elevador. E aí saiu, chorando. E aí desceu. E aí, né, ela tinha ido com outros familiares meus, e aí as crianças e tal, e aí eu fui, despedi das crianças e tal, e essa outra familiar minha falou, Letícia, a gente tá indo embora, vai lá, se despede pra você poder ir tranquila, não ter essa confusão. Vocês sempre tiveram arranca-rabo uma com a outra, então assim, vai lá, se despede, e é isso, depois vocês vão se resolver, vocês sempre se resolvem. Aí eu falei assim, não, beleza, eu ainda vou. E aí, fui descendo junto com essa familiar. Antes de descer, meu marido ainda falou, amor, vai tranquila, não provoca, não fica arrumando confusão, vai, se despede, e pronto, acabou, entendeu? Eles estão indo embora, e pô. Desci, tava dividido assim, né? Essa familiar minha que desceu comigo de elevador. Mas ainda vai piorar e vai chegar a polícia. Ia embora com outros familiares no carro dela.
E essa outra familiar que tinha ficado lá em casa com o namorado iam embora de Uber, porque eles iam pro aeroporto, que iam viajar pra outro lugar depois. E aí, quando eu desci, eles estavam dentro do Uber já. Essa familiar minha, fulana, peraí. E aí, meu marido ficou lá perto do carro, a tipo uns 500 metros de distância, ficou lá perto do carro, com os outros familiares, e eu fui junto com essa familiar lá no carro. Aí a pessoa se debulhando em lágrimas, chorando. Aquele choro assim, eu tivesse apanhado. Como se, tipo assim, eu tivesse estragado o casamento dela, né? E não ela o meu, mas tudo bem. Ele estava eu aqui, né, do lado de fora, na janela do carro. Ela sentada do lado da janela e ele sentado no meio do lado dela. Eu fui, falei com ela, olha, você tá indo embora. Eu peço desculpa se eu te chateei em alguma coisa, se eu falei alguma coisa que tenha te chateado. Eu também tô muito triste com tudo que aconteceu. Vai com Deus. E assim, a gente vai se resolver. A gente sempre se resolve. Independentemente de qualquer coisa externa ou qualquer pessoa externa, a gente vai se resolver. E não deixe que ninguém faça nada com você. Gente, pra que eu falei isso? Ele ficou transtornado. Ele começou a gritar comigo, falando assim, vai tomar no seu... Sua filha da puta, você é um demônio. Vai se fuder, sua filha da... E começou a enfiar o dedo na minha cara, por cima dela. Gente, só que assim, ele tava xingando, só que dentro do Uber, o Uber estava de vidro fechado, só aquele vidro meu tava aberto. Aquele vidro dela, né, que eu tava ali, tava aberto. Então, quem tava do lado de fora não estava ouvindo. Então, meu marido não ouviu. E aí, eu peguei, enfiei o dedo de volta na cara dele. E eu, vai você, seu filho... Não sei o quê. Aí, comecei a xingar ele de volta. Ele agarrou meu braço, deu um tapa na minha mão, entendeu? E falou com o Uber, pro Uber arrastar o carro. Entendeu? No que eu consegui me soltar, eu virei pra fora, gritei meu marido e falei, amor, ele tá me xingando e me deu um tapa. Ou ele tá me xingando e me bateu, eu não lembro. E aí, André veio depressa. Só que nesse delay, nesse meio tempo, ele começou a falar com o Uber. Vai, sai. Meu marido chegou. E aí eu tava segurando no carro, né? E nisso que eu estava segurando no carro, eles me seguraram, meu marido mandou ele calar a boca e empurrou, e aí ele, tipo assim, falando com o Uber, e o Uber foi e arrastou o carro. Então, tipo assim, não foi uma coisa, deu tempo do meu marido fazer alguma coisa. Não, porque ele chegou, mandou ele calar a boca, na hora que ele meteu a mão no carro, o Uber saiu. Depois de todo esse transtorno, eu voltei lá pra perto do outro carro, e aí, inclusive, um dos familiares, né, que tomou as dores dela por conta disso, e foi uma das pessoas que se afastaram dessa familiar por conta desse cara, tava chorando dentro do carro, copiosamente também. Aí eu falei, tá vendo? Inclusive, né, que foi ele que não foi no meu casamento porque tomou essas dores. Falei, tá vendo? É bom pra você parar de tomar as dores das outras pessoas que não estão nem aí pra você. Porque olha só, na primeira oportunidade ele me deu um tapa, na primeira oportunidade de ir embora com ele e de mandar você embora da casa dela, ela mandou. E aí os outros familiares falaram, pois é bom pra ele aprender. É bom pra ele aprender. Então, assim, foi extremamente traumático. E meu braço ficou marcado. Eu tenho as fotos, eu tenho um vídeo. Essa pessoa viajou, foram até o aeroporto, e aí foram pra rodoviária, porque iam pra outra cidade viajar, né, pra outra cidade junto. Ele largou ela sozinha na rodoviária, no Rio de Janeiro, e pegou um ônibus e largou ela sozinha pra ela ir pra essa outra cidade que ela ia. E ele tava mandando foto das coisas de casa pra ela, das coisas dele arrumar. Olha o que você tá fazendo com a gente, das caixas dele, tudo empilhada na sala que ele tava indo embora. Aí que ele postava no status, procura o kitnet, não sei o que, só pra, tipo assim, né, tentar se fazer de coitado. Enfim, ela ficou esse tempo nessa outra cidade, quando voltou, os dois reataram. Quando os outros familiares questionaram, ela falou que eu estava vivendo a minha vida, eu estava feliz, e que ela não ia deixar de viver a vida dela por conta disso, e de ser feliz com a pessoa que ela escolheu por conta disso, independentemente do que ele tivesse feito comigo, porque eu procurei, e que ela não tinha nada com isso, que era o problema entre nós dois, que se fosse pra ser resolvido, era entre nós dois. Alguns familiares meus compraram essa briga por um tempo, até porque ele tava falando mal dos filhos desses familiares, tava afastando essa pessoa e sentava a língua nas crianças, enfim, falava mal desses familiares. Outros, quando a gente conversou sobre, a resposta que teve foi, eu não posso ficar contra ela, né, porque quando eu preciso é ela que me empresta o cartão. Então, assim, prioridades. Então, é por isso que hoje, eu não espero que ninguém confirme a minha história. Eu acho que é de bom caráter que as pessoas que vivenciaram isso confirmem se alguém questionar. Mas de verdade, eu não espero isso. Não espero. Não é de hoje que esse cara mostra que não é uma boa pessoa. Além da agressividade que eu relatei nos primeiros vídeos, né? Ele é uma pessoa que faz 2 anos que não tem contato com a própria filha. Quando ele tentou contato com ela pela última vez, né? Isso ele falou com a gente. A resposta que ela deu pra ele foi, não sei se estou preparada pra voltar a conviver com você. Então, assim, ele fala que é porque ela é muito rebelde, ele cobra muito estudo dela, mas, assim, a gente sabe que a história não é bem essa, né? A gente sabe que não é bem assim, principalmente depois de tudo que aconteceu, né? O que aconteceu eu não sei, não conheço a menina, e coitada, deve ter passado um inferno com o pai desse jeito. É isso.
A relação dos dois é nojenta, entendeu? É tanto que ela uma vez virou pra ele e ele fazendo várias coisas por ela, ela falou pra ele, ela no meio de uma discussão falou pra ele que o que ele faz por ela paga qualquer pessoa pra fazer. Então, assim, é tudo voltado pro dinheiro. São pessoas que é tudo voltado pro dinheiro, é tudo voltado pra aonde eu vou me beneficiar mais. Então, assim, gente, eu não me sinto bem estando nesse covil, sabe? Tem pessoas ali que eu amo com todo o meu coração. Tem pessoas que, se quiserem estar próximas, eu vou receber com todo o meu coração, mas fazer questão, não faço. Porque ninguém fez questão de mim. Ninguém ficou do meu lado no dia mais importante da minha vida. Ficou do meu lado, de verdade. E tipo assim, tô contigo e não abro. Até hoje, não. Todo mundo cedeu, cada um por si, entendeu? Então, aonde eu estiver me beneficiando, é onde eu tô colado. Tá me emprestando cartão? Tá, entendeu? Então, tipo assim... É isso. Fiz boletim de ocorrência também, né? Fiz boletim e aí, mais ou menos 1 mês e pouco depois, me chamaram pra depor. Eu depus, contei tudo que tinha acontecido e tal. Não pedi medida protetiva porque eu moro a uma distância enorme, então eu não me sinto insegura com ele. Eu realmente fiz o boletim preocupada e eu relatei isso no boletim, preocupada com a saúde física dela. Porque se perto de outras pessoas ele fez o que fez, imagine sozinho dentro de casa, né? Mas fiz o boletim, a pessoa, infelizmente, escolheu continuar com ele, né? É uma pessoa adulta, eu não posso fazer nada. Mas é isso, escolheu cortar contato comigo. Das vezes que eu tentei contato pra resolver pendências que eram pendências jurídicas, não eram pendências de, quero ser sua amiga, quero me reaproximar. Não, era pra resolver pendências. Ela mandou mensagem pra outros familiares, mandou avisar que ela não queria contato comigo. E eu respeitei. E aí, 1 mês depois que eu depus, eu pedi pra que essa pessoa também mandasse alguns documentos meus que estavam junto com ela, já que tinha essas pendências jurídicas. Aí ela mandou uma caixa com vários documentos sem me avisar, pra eu pagar, pra receber a caixa, sem me avisar. Quando eu perguntei o que era, ela mandou falar que não queria contato comigo. Paguei R$ 120 pra receber a caixa. Quando eu abri, tinha alguns documentos e tal. O primeiro documento que tava em cima era o laudo da necropsia do meu pai, com fotos dele morto. No mais, é isso. Eu já ia, antes dela começar a falar, eu já ia falar qual é a pendência. A pendência é inventário. Alguém provavelmente morreu na família, o pai ou a mãe. E a mãe, não sei. E isso mais comprova que é a irmã dela mesmo. Isso. Desde então, a gente não teve contato mais. No meu aniversário, me mandou feliz aniversário. Respondi muito obrigada. No aniversário dessa pessoa, mandei feliz aniversário, respondi muito obrigada. E foi isso. Foi meio longo, bastante longo. Mas eu acho que eu consegui resumir um pouquinho de tudo. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham pra fazer, exceto, quem é? Não sei o quê. É fulano, esse crânio. Vocês podem deixar aqui, porque se for pra perguntar quem é, vai ficar sem resposta, porque, como eu falei, o meu intuito não é expor ninguém. O meu intuito é mostrar a minha vida, a minha história, o que eu já vivi, o que aconteceu comigo. Precisa, né? E da mesma Tá bem forma, eu vou claro continuar postando vídeos aqui sobre casos que eu já vivi na minha vida e bate-papos, enfim, vou continuar postando conteúdo aqui. E é isso, sobre esse caso é isso. E apagou a luz ali bem na hora. Beijo. Caralho, que ódio que me deu. Ela até fez outros vídeos. Tem vídeos antes dela falando de como é a relação dela com a família. Tem outro vídeo depois dela falando outras coisas. Vou até ver qual é o arroba dela aqui agora. Ó, coisas que me fizeram parar de ajudar financeiramente a minha família depois que eu me formei em medicina. O nome dela é Lelete Alves. Letícia Alves. É o arroba dela. Meu Deus do céu, que vídeo é esse? Um beijão.